Aleluia. Eu estava sentado lá no som e muitas coisas têm acontecido. Quer ver? Pode baixar ali para mim, pôr no fundo aí. Muitas coisas têm acontecido por trás das coisas, e eu tenho falado com os irmãos o seguinte: Satanás, irmão, ele não se agrada de você estar neste lugar. Ele não quer que você esteja aqui. E enquanto eu estava lá dizendo: Deus, o que acontece, Senhor, conosco nesse tempo? O Senhor falava comigo lá e dizendo para mim que a palavra dele tem que ser pregada. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, irmão. E quando eu digo que a palavra de Deus tem que ser pregada, é porque a palavra de Deus, ela não tem sido aceita pela igreja. Muitas pessoas, irmãos, elas não leem a Bíblia. Elas não têm compreensão do Evangelho de Deus. E aí, quando elas escutam uma palavra bíblica, elas se ofendem. Elas se ofendem por quê? Porque o Evangelho que elas estão seguindo é um Evangelho baseado numa opinião pessoal. Preste atenção, irmão. Eu quero tentar encurtar a mensagem de hoje, mas eu preciso trazer essa mensagem para o teu coração. Quero tentar pregar em 15 minutos, mas não sei se vai dar. Mas vamos lá. Eu quero falar para você, irmão, que o Evangelho dos nossos dias é baseado numa opinião pessoal minha e de muitas pessoas que se dizem cristãos. Quando iniciamos esse ministério, irmão, tinha algumas pessoas que iniciaram conosco. E tinha um jovem que estava lá, e ele queria que a igreja ela fosse uma democracia. Está ruim. Ela fosse uma democracia. Por que uma democracia? Porque ele queria que todo mundo opinasse nas coisas da igreja. E eu falei para ele: irmão, deixa eu te explicar. A igreja, ela não tem muitas visões, ela tem uma só. Não tem como você opinar. O texto é um, a Bíblia é um, o Deus é um. Ele falou: não, Marcos, mas é que nós temos que, tudo que for discutido na igreja, nós temos que sentar e discutir com a igreja. Eu falei: mas por que essa tua opinião? Ele falou: porque todo mundo tem uma opinião pessoal acerca de Deus. E por que, irmão, essas pessoas têm essas opiniões? Porque é o seguinte: você teve uma experiência com Deus. Todo mundo aqui já teve uma experiência com Deus, diga amém. Já sentiu a presença de Deus no culto? Então, quando você vem na igreja e você sente a presença de Deus, você diz o seguinte: essa presença que eu senti, agora eu tenho Deus. E eu tendo Deus, eu tenho uma opinião sobre Ele, porque agora eu sou dele. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer, irmão? As pessoas, elas têm uma experiência com Deus e elas se tornam baseados numa opinião pessoal acerca desse Deus. E aí elas opinam acerca de Deus, dizendo o seguinte: a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assado, a igreja tem... Mas é tudo sem base. Não existe, irmão, base bíblica para essas pessoas. E eu ouvi, irmão, esses dias, um pastor muito idoso da Assembleia de Deus, que subiu em cima do púlpito e disse o seguinte: desde que eu era pequeno nesta igreja, eu nunca vi um presbítero fazer batismos, ministrar Santa Ceia. E começou a falar. Ele falou que o presbítero, ele não tem autoridade dentro da casa. E ele disse assim: dentro
dentro da igreja, desde que eu era pequeno, eu vejo assim, mas o cara não cita texto. Você está entendendo? Uma pessoa idosa da igreja, da assembleia, pastor, ele fala, irmão, fala muito bonito, a pessoa tem um nome, mas todas as vezes que ele cita uma doutrina, ele não cita texto. Porque eu vejo na primeira carta de Pedro, ele dizendo assim: eu sou o presbítero do Senhor. Então ele não podia batizar, então ele não podia ministrar a ceia. O homem que foi crucificado de ponta cabeça não podia ser pastor, irmão. O que eu estou falando para você, irmão, é o seguinte: não confie em quem você escuta, confie na Bíblia. Se a pessoa que está ministrando sobre tua vida não cita texto, exclui essa palavra do teu coração, porque é uma mera opinião pessoal que esse pastor, que essa pastora está pregando. Se não tem texto, não é de Deus. Você está entendendo, irmão? Vem uma palavra profética sobre tua vida, e aí a pessoa diz: ah, tu é lindo, tu é belo diante do Senhor, mas você está em pecado, irmão. E a pessoa está aqui massageando teu ego, mas você está em pecado. E a pessoa está aqui massageando o ego. É profeta ou falso profeta? Porque se fosse profeta, corrigia. Porque se fosse profeta, não estava massageando o ego. O que eu quero dizer para você nesta noite, irmão, é que tem muita opinião pessoal dentro da igreja. Falta texto, falta Bíblia, falta palavra, falta revelação, falta poder de Deus. Sabe por que falta poder? Porque não tem Bíblia. E aí as pessoas ficam ofendidos, irmão, com pastores que pregam Bíblia. Chegaram para o pastor Júnior Trovão nos Estados Unidos e disseram para ele assim: ei pastor, dentro dos Estados Unidos aqui, o povo é diferente, o povo é mais culto, o povo é mais elevado. Então a mensagem tem que ser diferente, pastor. O Trovão olhou para o pastor e falou: pastor, da mesma mensagem que eu trouxe lá, eu vou trazer aqui. Porque o Deus é um, e o povo é um, e a igreja é um, e o Cristo é um, e a Bíblia é uma. Por quê? Porque estão tentando mudar o contexto, irmão, para agradar a pessoa. Deus falava comigo: sabe por que a igreja menorá vai estar muitas vezes vazia? Eu falava: Deus, por quê? Ele falou: porque para estar aqui tem que ter contexto. Sabe o que é o contexto, irmão? Tem que ter vida com Deus, senão não permanece. Se você não tem intimidade com Deus, irmão, é melhor você começar a criar, porque Ele está voltando. E se Ele te voltar, irmão, e se Ele pegar você do jeito que você está, talvez você fique. Essa é a palavra que Deus colocava no meu coração. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Ele diz: escuta, Jeremias, todas essas pessoas, porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias capítulo 1, verso 18 e 19. Eu quero falar, irmão, não sobre o povo que Jeremias foi falar, mas sobre o que aconteceu com Jeremias quando ele falou. Irmão, eu quero te dizer o seguinte, irmão, que para você enfrentar sacerdote, rabino, para você enfrentar pastor, para você enfrentar pessoas hereges, você tem que ter vida com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Por quê? Porque hoje existe muita opinião pessoal da Bíblia. Existe muito texto, irmão, que você lê na Bíblia e você cria heresia. Existe muita palavra que você vai ler e você pode criar uma heresia. E qual o perigo de você criar uma heresia? Você está levando muitas pessoas para o inferno. Eu quero te falar de um vídeo, irmão, que circulou na internet do pastor Benny Hinn. Quem conhece o Benny Hinn aqui?
Já viu aquele pastor derrubar na unção assim, com paletó? Sabe o que o Benihim fez no ano de 2019? Ele postou um vídeo no YouTube, tá lá ainda, dizendo: perdão, igreja, perdão, porque eu estava pregando um evangelho prostituído. E ele começa a falar sobre a teologia da prosperidade. Ele falou: eu fui um dos precursores da teologia da prosperidade, onde o crente, para ter Deus, ele tem que ser abençoado. E naquele vídeo ele pediu perdão para todas as pessoas, porque ele disse no vídeo: Deus está me cobrando por causa do evangelho que eu estou pregando. Eu não estou falando de um pastor pé de chinelo. Eu estou falando de um pastor que criou ministérios. Eu estou falando de pastor que ungiu apóstolos. E ele olhou e disse: o evangelho que eu preguei até agora tem sido um evangelho errado. Sabe por que, igreja, que era um evangelho errado? Porque ele dizia que o crente não pode ter nenhum tipo de dificuldade na vida. As pessoas estão pregando, irmão, uma palavra esquisita. Porque se você abrir a Bíblia, no capítulo 3 do Gênesis, você já vê sofrimento. No capítulo 6 do Gênesis, você vê sofrimento. Você abre o Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos serem perseguidos. Irmão, como pode um povo ouvir um pastor desse, um pastor que pregava isso, e deixar de ver a Bíblia? Irmão, eu penso comigo que uma pessoa que foi atraída por esse tipo de mensagem, ela só foi atraída porque ela queria ouvir isso, porque não pode. Porque a minha Bíblia diz que todos aqueles que me servem serão perseguidos. Em Mateus capítulo 5, Jesus dizendo no Sermão da Montanha, ele diz assim: bem-aventurado quando te perseguirem pelo meu nome, te colocarem na cadeia por causa do nome de Jesus. Se escandalizaram porque o pastor Cláudio Duarte disse assim: vai chegar um momento onde Jesus não vai poder ser pregado, mas eu vou continuar pregando. Vai ter mensagem que eles vão tentar proibir, mas eu vou continuar pregando. E o dia que chegarem e falarem: pastor, você tem que negar Jesus, ou você vai para a cadeia, ele falou: vão prender o Claudião. Se assustaram com essa pregação do pastor Cláudio, porque eles acham que o pastor é comédia. Mas quando o cara vem com uma mensagem séria, aí ninguém gosta. Por quê? Porque ninguém gosta da Bíblia. Porque quando se prega a Bíblia, o povo sai. Quando você pega a Bíblia, o povo se desagrada. Por quê? Porque estão vivendo dentro de um evangelho com opiniões pessoais. Eu busco Deus do meu jeito. Você já ouviu falar isso? Eu busco Deus do meu jeito. Não tem um jeito de buscar, não tem vários jeitos de buscar Deus, irmão. Tem um só. Tem um jeito só de buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte no livro do profeta Jeremias: eu estou te levantando, Jeremias, para ir a um povo que não quer a mim. Só que quando esse povo começar a te perseguir, Jeremias, eles não vão prevalecer contra você, e eu vou te livrar. Você acha que o povo se agradava, irmão, de uma pessoa que tem o nome de Deus sobre ela? Você acha que o povo se agrada, irmão, de uma pessoa que chega para ela e diz assim: ei, irmão, você está errado? Você acha que a pessoa vai se agradar dessa palavra que você vai dar para ela? Dizer para ela assim: ô meu irmão, você tem que se consertar e vir para a igreja. Você acha que ela vai se agradar disso? Você acha que ela vai se agradar quando você olhar para ela e disser assim: meu irmão, você está servindo os demônios, você está servindo Satanás? Você acha que ela vai se agradar de você chamar a religião ou a divindade dela de demônio? Porque a mensagem da Bíblia é essa. Você acha que a pessoa vai olhar, vai bater nas tuas costas e dizer assim: muito obrigado por essa informação que você me deu, eu não sabia? Ou será que ela vai te xingar? Ou será que ela vai menosprezar, dizendo: ah, então só você acha que você é certo? Aí você vai para o texto da Bíblia, a pessoa diz o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens.
Você está entendendo, irmão, o que nível de evangelho que nós estamos chegando? Que nível de igreja nós estamos tendo no nosso tempo? A igreja, irmão, ela está num tempo, ela está num nível de tamanha prostituição, que Deus está levantando alguns profetas para profetizar dentro dela, dizendo: sai dela, povo meu. Porque a igreja está virando Babilônia. A igreja está vivendo baile funk dentro do culto, irmão. A igreja está casando homossexuais, irmão. A igreja está começando a pregar um evangelho esquisito. É um evangelho para atrair pessoas. E aí a gente fica escutando alguns pregadores dizendo o seguinte: pregar a Bíblia não dá views, pregar a Bíblia não dá like, pregar a Bíblia não dá dinheiro, mas vamos pregar uma teologia coach. Por quê? Porque daí todo mundo gosta. Sabe por que todo mundo gosta? Porque o ego da pessoa é inflado, porque não existe correção. Só que aí acontece o seguinte: se levantam uns loucos aí no meio, se levantam uns doidos no meio que sobe monte, desce monte, jejua, lê Bíblia. E quando o camarada se depara com esses caras, cara, aí não tem argumento. Aí o argumento cai por terra. Por quê? Porque a está pregando não tem contexto da Bíblia. É opinião própria. Aí o cara vai para a Bíblia, ele foge. Por que ele foge? Porque ele não tem Bíblia, irmão. O evangelho e a opinião que ele tem sobre Deus é só sobre ele mesmo, é só sobre as experiências que ele teve. E aí quando ele vai para a palavra, ele foge. Eu conversava, irmão, com vários pastores, muitos pastores. E quando você vai para a Bíblia para conversar com o pastor não tem Bíblia. Pastores de igreja não leem a Bíblia, pregam sobre opiniões pessoais. E eu quero falar para você, irmão, fuja desses falsos profetas que não pregam Bíblia, porque a Bíblia nunca vai te agradar. A Bíblia nunca vai fazer você, irmão, se sentir confortável com ela. Leia a mensagem de Pedro em Atos. Leia a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Leia as profecias de Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Sofonias, Filemão. Leia, irmão, e você vai começar a olhar a Bíblia de uma forma diferente. Por quê? Porque a linguagem de Deus é uma e a da igreja é outra. E a palavra de Deus está dizendo para nós, e eu quero falar agora sobre o contexto que nós estamos vivendo, sobre o tempo que nós estamos vivendo, igreja. É o tempo de Jeremias. Eu quero lançar uma palavra profética hoje sobre a tua vida. Que existem dois tipos de povos no livro de Jeremias. Existem dois tipos de povos no livro de Jeremias: há os atalaias e aos falsos profetas. Há um povo, irmão, que está se levantando na igreja, e esse povo, irmão, tem presença de Deus. Porque Jesus diz em Mateus 16: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E igreja, eu não estou falando de templo. E igreja, eu não estou falando de pessoas. Igreja, eu estou falando de pessoa que se posiciona. A palavra de Deus está dizendo para Jeremias: ei Jeremias, eu vou te levantar como cidade forte. O que é uma cidade forte, irmão? Os Estados Unidos, no ano de 2001, quando houve o atentado ao World Trade Center, eles não tinham proteções via satélites, eles não tinham proteções, eles não tinham um esquema emergencial para esse tipo de devastação. Mas depois de 2001, eles criaram protocolos, irmão, aonde em 5 minutos eles conseguem evacuar Nova York inteira. Por quê? Por causa da segurança que existe hoje. Eles têm satélites que
eles conseguem captar os mísseis, eles conseguem ver para onde os aviões estão sendo direcionados. Por quê? Por causa da segurança. Quando Deus fala para Jeremias: ei Jeremias, eu vou fazer de você uma cidade forte, Ele está dizendo que em vão vigia o atalaia se o Senhor não guardar a casa. Sabe o que Ele está dizendo para Jeremias? Ei Jeremias, fica tranquilo, porque quem te guarda é o guarda de Israel. Você vai ser uma cidade forte, Jeremias. E sabe o que dentro de cidade tem? Cidade tem pessoas. Cidade tem gente dentro dela, irmão. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Ele está dizendo: Jeremias, vai ter muita pessoa debaixo dessa cobertura de proteção que eu vou te dar. O Kevin falava aqui sobre nós orarmos uns pelos outros, não é? Nós orarmos uns pelos outros. Sabe, quando um pastor, o John Bevere, ele escreveu o livro Kryptonita, ele estava meditando sobre a igreja, e ele deu um exemplo de uma tática do exército americano, dos SEALs. Os SEALs, irmãos, ele tem uma tática muito fantástica. Eles são uma das melhores exércitos do mundo. E o John Bevere foi até um dos homens que treinam os soldados dos SEALs. E ele chegou e disse assim para ele: ei, meu amigo, me conta uma coisa. Como que vocês se tornaram invencíveis? Eles falaram assim: quando nós se tornamos um. E ele falou: como assim, meu amigo? Ele falou: nós temos um problema na guerra, meu irmão. Porque diante da minha frente eu tenho tudo calculado, mas as minhas costas ficam à mercê de quem está atrás de mim. Então eu não sei o que vem atrás de mim. Falou: e qual é o problema? Ele falou: o problema é o seguinte, que se eu não vejo quem vem atrás de mim, eu morro. Mas sabe qual foi a nossa tática? A tática foi o seguinte: nós colocarmos o meu irmão que está do meu lado atrás de mim. Então eu vigio as costas dele e ele vigia as minhas costas. Então quando nós vamos para um trabalho em qualquer campo, nós não nos vemos como 16 pessoas, 15 pessoas. Não, nós se vemos como uma unidade. E o nosso voto é o seguinte: todos saímos e todos voltamos. Sabe o que eu vejo com isso? Uma cidade forte. Nós só seremos fortes, irmão, quando formos um. E Jesus confirma isso em João capítulo 7, dizendo assim: ei Pai, que eles sejam um como nós somos, para que o mundo veja que eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que o meu poder repouse sobre eles quando eles forem um. Não houve maior tempo, irmão, de divisões do que no nosso tempo. Nós não somos parceiro com nossos irmãos. Então nós não conseguiremos ser cidade forte se nós não formos um. Você é um com a tua esposa em casa? Você é um com os teus filhos? Um com seu pai, com sua mãe, com seu irmão? Você é um com eles? Como que você não pode ser um com eles que você conhece e tentar ser um com a igreja, que talvez você nem conversa com o irmão que está do seu lado? Sabe o que Deus está falando para nós? Ele está dizendo: eu estou levantando Jeremias. Jeremias é uma liderança forte, onde teremos cobertura espiritual debaixo dele. A palavra de Deus ainda diz: ei Jeremias, você vai ser coluna de ferro. Quem aqui já viu, irmão, acidentes de pessoas que quebram a coluna? Ou se já machucou a coluna alguma vez? Não sei se alguém aqui já, abaixou de um jeito esquisito, ou teve uma queda e acabou fraturando a coluna. Coluna dói? Dói. Machuca? Machuca. Você consegue fazer algum movimento com ela?
Agora imagina o seguinte: se a tua coluna fosse feita de palha, como que você andaria? Você não andaria, irmão. Agora Deus está dizendo para Jeremias: eu vou fazer de você coluna de ferro. O ferro é duro, o titânio é duro, tanto que quando nós vamos fazer próteses de osso, de alguma vértebra, eles usam o titânio. Por quê? Porque o titânio é o material mais forte da terra. E Deus está falando para Jeremias, dizendo: eu vou te fazer coluna de ferro, Jeremias. O que a coluna faz com o teu corpo, irmão? Você sabe o que ela faz? Ela sustenta o teu peso. Então o pastor aqui é pesado pra caramba, irmão. A coluna tem que ser forte. Esses dias eu estava trabalhando em cima do telhado, irmão, e a gente estava lá com o pé torto, virado em cima do telhado, meio que deitado ali em cima, e eu vi a coluna. A coluna ela é flexível, mas ao mesmo tempo que ela é flexível, ela é forte, porque ela sustenta o teu peso. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Ele está dizendo: Jeremias, eu estou criando uma estrutura em você, forte e flexível. Flexível por quê? Porque toda circunstância que vier que seja nova, você vai ter que se moldar dentro dela. Mas ao mesmo tempo que você se molda sobre essa situação, você é forte, Jeremias. Sem nós sermos fortes, irmãos, nós não temos sustentação em permanecer na igreja. Presta atenção, igreja. Se você não for, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O pastor chega para você e diz assim: você vem pregar domingo. É uma situação nova na tua vida. Você vai ficar apavorado. Mas se você for coluna de ferro e flexível, a situação está vindo para você, mas você tem uma coluna de sustentação. Você diz: pastor, eu estou apavorado, então eu vou me flexibilizar. Eu vou ter que sair do meu lugar, aonde eu estou tranquilinho, e eu vou ter que ir. Quando eu for, eu vou ser forte. Por quê, irmão? Porque Deus está falando isso conosco. Ele está falando, irmão, que Ele tem que nos enviar como cidade forte e também como coluna de ferro para um povo que não quer Ele. Existe, irmão, um povo que não quer Deus, e esse povo, você estará sendo enviado para pregar acerca de Deus. E ele continua dizendo para Jeremias: e eu vou colocar muros de bronze sobre você. A palavra de Deus, ela fala, irmão, que o diabo ele anda ao nosso derredor. Então há uma proteção em volta nossa, assim. E o diabo ele anda ao nosso derredor, ele anda em volta dessa proteção. Presta atenção. E Deus está falando que Ele colocará muros de bronze. Aí quando você abre a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz: e eu olhei para o céu e vi, e os seus pés eram reluzentes como latão de bronze. Sabe quem é o teu guarda, irmão? Teu guarda é aquele que venceu a morte. Sabe quem é a tua proteção? Quem é o teu muro? É aquele que agora detém a chave da morte e do inferno na mão. É aquele que vai voltar sentado no cavalo branco, e na sua perna está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra de Deus está dizendo para nós que Deus vai levantar um muro de bronze, como o latão que reluzia nos pés de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Que a tua proteção, o teu muro, ele não pode romper como Jericó. Satanás vai ficar rugindo como um leão, porque o teu muro é forte. Porém, você tem que permanecer dentro do muro.
Porque se você sair do aprisco, você ficará apto a ser devorado pelo leão. Dentro do muro você está protegido. Aonde que é o muro? Dentro da presença do homem que reflete como latão. Se eu saio do muro, eu estou inerte a Satanás vir e me devorar. O que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, cuida do lugar onde você está. Porque se você estiver fora do muro, Jeremias, eu não vou poder cumprir essa palavra que eu liberei sobre você. Deus falou para ele: olha, Jeremias, eles pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. Mas agora, se eu estiver fora de Deus, fora do muro, eu não tenho proteção nenhuma de Deus, porque eu estou fora do muro. E aí todo aquele que pelejar contra mim vai prevalecer, e Deus não vai me dar o livramento. Por quê? Porque eu estou fora do muro. Sabe qual é o muro? O muro é Cristo. E Jesus diz: os meus discípulos ouvem a minha voz e me obedecem. Os meus discípulos, eles me escutam porque são meus. E o que Jesus ele fala para nós, irmãos, são coisas muitas vezes difíceis de nós fazermos, que irão desagradar a nossa vida. Por quê? Porque o que Jesus instrui nós a fazermos? O que Jesus ele fala para nós fazermos? Jesus, ele vai falando algumas coisas ao decorrer do ministério dele, irmão, que são instruções para nós. Quais são as instruções que Jesus nos dá? Jesus diz o seguinte: quando você dá comida para alguém que não tem, você não está alimentando ele, você está alimentando a mim. O camarada que está preso, quando você visitou ele, esse cara que você visitou não foi ele, fui eu. Quando você deu um copo de água para alguém, você não deu um copo de água para alguém, você deu para mim. O que Jesus fala para nós? Ele diz assim: se alguém te pede para ir uma légua, vai com ele. Se ele te pedir para ir 2, vai com ele também. Se ele pediu para você a tua capa, dá também as tuas roupas. E aí ele diz: dá a quem te pede sem olhar para ele. Outro texto que Jesus diz assim, ele diz assim: o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. Mas aí quando nós fazemos alguma coisa boa, o que nós fazemos? Eu lembro de um testemunho do irmão. Ele veio no meio da igreja com R$100 na mão assim, mostrando para todo mundo assim, para dar de oferta. E quando ele chegou no altar, ele pôs a oferta assim dentro do gasofilaço e tirou de novo. Olhou para o pastor e falou: quer 100zão, vai trabalhar, vagabundo. Aí todo mundo achou que ele tinha dado a oferta. Falou: meu Deus, o irmão lá vai dar a oferta. Por quê? Por que a pessoa faz esse tipo de coisa, irmão? Porque a pessoa quer ser honrada no meio da igreja. E aí Jesus fala: cara, tudo que você faz tem que ser em oculto. Ninguém precisa saber que você orou por alguém. Ninguém precisa saber que você jejuou. Ninguém precisa saber que você levanta de madrugada. Ninguém precisa saber dessas coisas. Por que você fala em cima do púlpito? Eu levanto de madrugada para orar. Não precisa falar isso. O que tua mão direita faz, tua esquerda não precisa saber. Aí a gente chega e fala: ajudei, cita nome, fala. Irmão, Jesus fala dizendo: ei, cara, se você está fazendo dessa forma, você está fazendo fora de mim. Então nessa área da sua vida você tem legalidade para o diabo vir te matar, porque você está fora de mim. Sabe por que muitos estão caindo? Porque não estão sendo profeta, estão sendo pessoas movidas pela sua opinião própria acerca de Jesus. Existe uma opinião própria, e quando eu sigo minha opinião própria, vai chegar um momento onde eu não vou conseguir mais permanecer no lugar, e não vai conseguir mais permanecer na igreja. Por quê? Porque vai perder o sentido. Por quê? Porque eu estou na igreja por causa que eu toco, por causa que eu prego, por causa que eu tenho oportunidade. A partir do momento que você não tiver oportunidade, você sai da igreja. Quantos você não conheceu que eram assim?
Naquele culto eu não tive oportunidade, não vou mais lá. O pastor me deixou a semana toda no banco, não vou mais. Quantos você não conheceu que eram assim? Igreja de Cristo, irmão. A pessoa pede um favor para você, meu irmão, será que tinha como se vir limpar a igreja? Pastor, eu canto na igreja, eu prego na igreja, mas limpar não é comigo. Aí Jesus fala para nós, nos instruindo, dizendo: ei, aqueles que são meus, eles lavam os pés dos irmãos. Aqueles que são meus, eles nasceram para servir, não para serem servidos. Então todas as vezes que eu quero ser servido por alguém, seja emocionalmente, seja sexualmente, seja fisicamente, de todas as formas, quando eu quero que alguém preencha o vazio que existe em mim, eu estou fora de Cristo. Porque eu tenho que ser sustentável nele. E é isso que ele está dizendo. Eu preciso criar um muro para os meus. E aqueles que são meus, eles estão dentro do aprisco. E somente quando eles forem desta forma, cidade forte, coluna de ferro, e eu vou criar um muro de bronze sobre eles, é que as coisas do mundo não vão prevalecer contra ele. Tem alguma coisa que está prevalecendo contra a tua vida? A ansiedade, os problemas financeiros. Tem alguma coisa que está prevalecendo? O que é prevalecer, pastor? Prevalecer é algo que te cansa, é algo que venceu você. É algo que te traz, irmão, uma desobediência da parte do Senhor. Por quê? Porque ela está te vencendo naquela área. Existe alguma coisa que está te vencendo? Existe alguma coisa, irmão, na tua vida que está te trazendo tristeza? Tinha muita coisa para falar acerca de Jeremias. Se quer saber, vai na célula amanhã. A gente vai trazer essa palavra amanhã lá, continuar. Mas essa é a palavra, irmão. Para nós não sermos prevalecidos naquela área na nossa vida, igreja, para nós termos livramento do Senhor, nós temos que ser profeta de Deus para essa nação, para o povo que está dentro da tua casa, para o teu primo, para o teu parente que vai te visitar. Você tem que ser atalaia na vida dele. A pessoa vai começar a reclamar da vida dela, você vai dizer: deixa eu orar por você. E Deus vai fazer um milagre. Imaginou, irmão? E Deus fazer através da sua vida, porque quem faz o milagre não é você, é Ele. Quem trabalha através de você não é você, é Ele. E você se levantar e disser assim: vem que eu vou orar para essa situação, e Deus vai romper as barreiras, e Deus vai dominar essa situação. Por quê? Porque eu vou ser atalaia a partir de hoje, pastor. Eu quero ser profeta na minha casa. Eu quero declarar sobre os meus filhos. Quero declarar sobre o meu marido, sobre a minha família, sobre a minha casa. Porque eu vou ser cidade forte no meu lugar. Eu vou ser uma coluna de ferro. Eu vou ser um muro que irá proteger os meus. E o diabo e os demônios e a sociedade e todo o inferno que vir não prevalecerão contra mim, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar no Senhor. Jeremias capítulo 9, ele diz: Deus, chegou um dia que eu quis abandonar o meu ministério, quis te entregar porque estava muito pesado. Mas a palavra do Senhor queimava no meu coração, e eu não conseguia largar, Senhor, porque eu sou profeta. Em Jeremias capítulo 20 se levantou Ananias, o profeta, contra a vida de Jeremias. Disse: Jeremias, tudo que você está dizendo é mentira. E Jeremias sai cabisbaixo. De repente Deus fala com ele no meio do caminho, e Jeremias volta. E ele olha para Ananias e diz assim: se o que você profetizou agora é do Senhor, que se cumpra.
Mas se não for do Senhor, amanhã você amanhece morto. No outro dia Ananias morreu, e o povo trouxe temor por causa da palavra de Jeremias. Quem é atalaia, quem é profeta tem peso. Quem é profeta tem peso, igreja. Porque não é ele quem faz, é o Deus dele. E quando eu escuto as palavras do meu Deus, não sou eu quem faço, mas é o Senhor que vela para cumprir. Quando Deus te mandar fazer algo, faz, irmão, porque você vai ser profeta. Mas nesta noite o Senhor quer declarar sobre tua vida um posicionamento seu. Um posicionamento sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Você vai ser cidade forte no teu ministério. Muita gente vai te escutar e vai ser curada, vai ser liberta. Muita gente vai ouvir tua pregação e vão se converter. E Deus vai te dar um povo. E você vai olhar para esse povo e vai dizer: Deus, agora eu sou responsável por esse povo. Então agora, Senhor, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser flexível, Senhor, mas eu tenho que ser forte, Deus. Porque o Senhor está me dando um povo, porque eu estou me levantando como profeta. Curva tua cabeça e fecha os teus olhos, irmão. Coloca um louvor para mim no fundo, quer? Existe, irmão, uma palavra sobre a tua vida nessa noite, dizendo que Deus irá te enviar a um povo que não quer saber dele, mas você vai ser profeta na vida dessas pessoas. E Deus começará a operar milagres, Marco, na tua vida. Deus começará a usar tuas mãos para curar, para libertar. Deus vai usar a tua família, Marcelo, em nome de Jesus. Vocês serão muros de proteção para muitos. Coluna, irmão, nós temos que ser coluna para as pessoas que nos olham. Sermos um bom testemunho para as pessoas que querem a Jesus. Teu casamento tem sido testemunho. A tua vida tem sido testemunho, irmão. Abre mão, irmão, da tua vida e serve a Jesus. Abre mão do teu coração e serve ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa nessa noite refletir sobre esta palavra e se perguntar, igreja: eu estou sendo profeta na casa de Deus? Eu estou sendo homem e mulher de Deus? Aquilo que Deus reservou para mim, eu estou sendo? Eu estou sendo uma pessoa segura no Senhor? Ou existe algo dentro de mim ainda que eu tenho que entregar para Deus? Curvado como estamos, Sharamante Kodorobasuri Kandaralabas. Sharamante Kodorobasuri Kandaralabas. Existe uma palavra profética nessa noite, Marco e Luciano, sobre a vida de vocês. Eu quero que vocês escutem bem da parte de Deus. Busquem o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor fala para vocês que Ele só irá liberar sobre a vida de vocês quando houver muito choro, quando houver um desejo de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. E através do batismo do Espírito Santo, Ele irá fazer vocês queimarem. Ele irá fazer vocês serem incendiados pelo poder dEle. E o poder que vocês irão receber da parte do Senhor
ninguém poderá segurar aquilo que Ele irá liberar sobre a vida de vocês. O Senhor só me mostra vocês chorando, muito choro, muito quebrantamento. E para testificar que é da parte de Deus, o Senhor toca a vida de vocês agora, de uma forma sobrenatural, que a presença do Espírito Santo toque vocês da ponta dos pés ao alto da cabeça agora. Xeremante carabalarasuricandarás. Continua com a cabeça curvada, irmão. Feche teus olhos e continua orando. Nós estamos debaixo de um ambiente profético nessa noite, irmãos. O Senhor, irmão, liberou uma palavra no meu louvor, dizendo assim: que haviam pessoas que estavam criando raízes na unção nesta noite. Aumenta o grave do pad para mim, que essas pessoas que estavam criando raízes, o Espírito Santo fala para vocês que está levantando vocês como um profeta, e Ele irá começar a falar no coração de vocês algumas palavras. E Ele diz para vocês que quando vocês falarem, o Espírito do Senhor irá operar através de vocês. O Senhor começará a colocar um desejo de orar dentro do teu coração sobre algumas pessoas dentro deste lugar, irmão. Não deixa de orar antes de ir embora. Ei, Deus, a tua presença está neste lugar, Senhor. Chama suribicarabalarabaço. Eu queria que você se colocasse de pé, irmão, nesse momento. Eu queria que você orasse pela tua família nesse momento. Eu queria que você, como representante da tua casa, colocasse a mão sobre o teu coração. Que você dissesse para Deus, irmão, que a tua casa servirá ao Senhor. Os teus filhos serão cheios do Espírito Santo. Começa a orar pela tua família, porque o diabo não vai prevalecer contra eles. Satanás não vai prevalecer contra teus irmãos, contra tua esposa. Shemanto Kiarabaço. Pai, em nome de Jesus, faz queimar o coração do Marco agora, Deus, e conserta essa arritmia agora, Jesus. Em nome de Jesus, faz queimar esse coração, Deus. Em nome de Jesus, cura agora, Deus. Se o Senhor está dentro deste lugar, Senhor, traz cura sobre ele agora, Deus. Traz cura sobre os pulmões da Adri agora, Deus. Chamante coroloro siribicandarabassa. Você que está com alguma enfermidade, coloca a mão nela. Chebando kiabassoribicarabahassa. Existe uma presença dentro deste lugar, irmão, muito forte da parte de Deus. Nós oramos agora, Deus, contra toda enfermidade, Deus, contra toda dor de cabeça, contra todo aneurisma, contra todo AVC, Deus, para todas as dores nos ossos. Vai passando, Deus, na frente dessas pessoas, Deus, e faz queimar mais uma vez. Libera a cura, Pai. Libera a cura agora, Deus. Agora, Senhor, agora, para testificar desta palavra, Deus.
que a enfermidade não prevalecerá. Em nome de Jesus, toca, Deus. Flui, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz queimados. Chama, suíxerebaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que precisa de unção no teu ministério, receba, irmão. Receba unção sobre o teu ministério. Receba unção. Receba unção sobre as tuas palavras. Receba unção sobre o teu louvor. Receba unção sobre a tua pregação. Receba da parte do Espírito. Em nome de Jesus. Faz fluir. Faz fluir, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a presença. Essa presença vai te sustentar essa semana. Se alimente. Chore, se derrame. Se derrame por causa da presença. Não contenha as tuas lágrimas, não contenhas. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Alguns anjos dentro deste lugar purificando algumas pessoas, lavando as vestes de algumas pessoas. Você vai sair leve deste lugar. Deixa o Senhor fluir sobre a tua vida. Chasui Shebano Shekabana Siamanda. Deixa o Senhor fluir. Faz fluir, Deus. Se você tem língua estranha aí, começa a falar. Se você tem glória a Deus, se você tem aleluia, dá glória. Mas deixa o Espírito Santo fluir sobre você. Xamã, Tarabassuri, Carabassou. Você que precisa de unção sobre o teu ministério, vem aqui na frente, irmão. Você que ora, Senhor, dizendo: Deus, eu quero unção sobre a minha vida. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que perdeu a vontade de ministrar, você que perdeu a vontade de pregar, você que perdeu a vontade do teu chamado, eu gostaria de orar por você nessa noite. Ramanda Rabachore Bicarabas. Irmão, há uma unção neste lugar que eu consigo tocar nela. Eu não sei se vocês sentem isso. Por isso que eu não terminei. Chamando Xerebassuri Carabas. Você vai pedir para a Adri estar vindo aqui. Xaramantorobarabassu. Existe uma unção que flui, irmão. Só está nessa mãos, continua orando. Ora em línguas, ora. Toca a Deus. Xaramantorobarabassu Carabas. Amanda Carabaxerebassuri Carabas. Flui, Deus, sobre a vida do Marco agora, Deus. Toca a vida dele, Deus, como nunca tocou antes, Deus. Flui no coração dele como nunca fluiu antes, Deus. Quebranta, Deus. Quebranta, Deus. Quebranta o coração dele, Deus. Quebranta esse coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, quebranta o coração dele, Deus, e faz fluir a tua unção.
A ponta dos pés ao alto da cabeça, Deus. Toca, Senhor. O Senhor fala mais uma coisa: o choro irá te curar. Toda a ansiedade vai sair de dentro, porque o choro te cura. Mas você tem que entender quem é você no Senhor. O Senhor te levanta como um profeta, o Senhor te levanta como atalaia. Xerebassuri carabassou. Busque mais do Espírito, se aprofunde. Caramanta rabaraba chorebe carabassora de candarás. Flui, Deus. Flui como nunca antes fluiu sobre a vida dele. E toca ele, Deus, em nome de Jesus. Um quebrantamento do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Esta semana será uma semana como nunca antes foi. Aleluia, Deus. Recebe em nome de Jesus. O Senhor quer usar a tua casa. O Senhor que não quer usar só a tua vida, o Senhor quer usar a tua casa. E você será a atalaia do Senhor, cidade forte. Se posicione. Há um posicionamento, há um posicionamento, há um posicionamento. Há um posicionamento para romper. Começou a romper muitas coisas, mas há um posicionamento a mais ainda. Que o Senhor começará a te pedir. Um posicionamento na área emocional, na área física. Há um posicionamento na área física e emocional que você vai ter que ter a partir de hoje. O Senhor fará você queimar. Há um fluir muito forte. Oh, Jesus. Há um fluir muito forte sobre a vida do Bruno e da Bia. Eu sinto um amor por Deus muito grande da vida de vocês dois. Um amor muito forte pela presença do Espírito Santo. Toca neles ali. O Senhor está com vocês nas dificuldades. Ninguém sabe muitas coisas que vocês passam, mas por causa do amor que vocês têm pelo Senhor, o Senhor tem livrado, o Senhor tem sustentado vocês. Há um amor do Senhor sobre a vida de vocês muito grande. Há um amor, há uma cobertura do amor do Senhor sobre vocês. Faz fluir mais, Deus. Faz fluir mais dessa unção e transporta, Deus. Transporta, Deus. Transporta, Senhor, sobre a vida do Bruno e da Bia, Deus. Transporta, Senhor Deus, o teu amor sobre eles. Renova a língua estranha, Deus. Faz queimar de novo. Faz queimar de novo, Deus. Faz queimar o ministério de novo, Deus. Toca, Deus, esse ministério, toca essas vidas agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida do Kevin e da Joyce, Deus. E nós sabemos o potencial que o Senhor quer liberar sobre eles, Deus. Nós sabemos o que o Senhor quer fazer através da vida deles, Deus.
Então, em nome de Jesus, Pai, gostaria que a igreja estendesse a mão sobre a vida deles. Gostaria que o Kevin se colocasse de pé aqui. Estende sua mão sobre a vida deles, irmão. Quero falar, Kevin, para você que é terrível a presença de Deus sobre a vida de vocês. É terrível a presença de Deus sobre a vida de vocês. Deus fala com vocês e prestem bem atenção. Assim como quando vocês abriram a casa de vocês para mim, eu libero o acesso da minha casa para vocês. O Senhor fala, mas não era isso que você pedia. Legalidade na minha casa. Há um fluir hoje, irmão, nesta casa, irmão. Há uma presença temível na vida de vocês. Mas hoje o Senhor libera acesso espiritual para a casa dele. Iman toquia mandai, toquia mandou. Eu entrei na casa para mudar as coisas. Faz fluir sobre a vida dela, Deus. Faz. Em nome de Jesus, Deus. Há um ambiente, irmão, dentro deste lugar. Eu falo que estou perguntando para o Senhor quando que irá terminar. Deus irá confirmar sobre a vida de cada um que recebeu uma palavra esta semana. Deus irá confirmar isso. Deus irá confirmar para você da parte dele esta semana para você essa palavra. O Senhor diz para todos, dizendo: esta é a minha igreja. Esta é a minha presença. Este sou eu revelado. Porque aqui eu não preciso me ocultar, porque eu tenho tempo para fazer. Deus entrou dentro deste lugar. Para marchereba sobre carabas. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu estou fortalecendo o fraco. Estou levantando o caído. Purificando o pecador. Curando o enfermo. Sarando o aflito. Porque nessa noite eu levanto na minha casa os profetas.
Aleluia, Jesus. Que a tua presença permaneça conosco, Pai. E que nesta semana, Deus, seja um fluir do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão, você que tem uma oferta, dízimos, gasofilaço está lá atrás. E amanhã vocês todos convidados a estar na nossa célula, irmão. Não perca, vamos continuar esta palavra. Amém.